Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás:
Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, e suspiros, e ais. Ezequiel capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Ezequiel,
capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação. E levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe aríates em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas maldades, porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias. E levarás a maldade da casa de Israel, e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo miúdo, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada. Desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Ezequiel, capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada. Como navalha de barbeiro a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti.
E outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação, e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei, quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e más bestas que te desfilharão. E a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. E derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. E espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos. E terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: Bate com a mão e bate com o pé, e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel. Porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada. E o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações. E saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: O mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem.
Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre, e o que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor. E sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência. Mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Venha a destruição. E eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá. E se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem:
O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e hei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ezequiel, capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pelas cidades após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho, e eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Ezequiel, capítulo 10. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. E tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse andavam. Não se viravam quando andavam.
e todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Ezequiel, capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis à espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos. Antes, fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto, e clamei com grande voz e disse, ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles.
E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel, capítulo 12. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora, de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá, para que, com os seus olhos, não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. E o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas, espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem há adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová.